Amadinho, você sabe quem criou você? Tem alguém na dúvida aí? Isso é fundamental para a nossa conversa. Todo mundo aqui sabe de onde veio? Você sabe de onde veio? De onde você veio? No caso, a senhora veio do ventre da dona Ana, né? Mas quem pôs a senhora lá? O Zé Carlos. Mas quem pôs você dentro do Zé Carlos? Tá certo. Eu acho que ninguém luta muito com esse conceito de que a gente foi criado. As pessoas lutam com o conceito de que existe um Criador. Até o ateu mais ferrenho, a teoria dele é complicada, né? Porque de pequenas explosões e de juntar uma coisa com a outra, chegar esse troço perfeito que tem aqui na minha frente, é perfeito, gente, é bom demais, lindo demais. Não é obra do acaso, é impossível, gente, impossível. A gente até crê que foi criado, o problema do povo aí é com o Criador. Mas a gente foi criado para relacionar com esse Criador. Sabia? Você foi criado para um relacionamento com Ele. E o que tem num relacionamento? Arrisca aí, arrisca. Alegria, Comunicação, dificuldades. intimidades. Com Deus não tem dificuldade não, agora eu estou falando de relacionamento com Deus. O homem vai com dificuldade. O problema é que a gente vive tão no natural que a gente não se percebe que Deus fala o tempo todo e que a gente foi desenhado, projetado para ouvir a voz dele. Né? A gente foi criado de uma forma muito rica e complexa, né? E a gente foi criado com a sensibilidade para ouvir Deus, só que a gente vive tão automaticamente no que os nossos olhos veem, no que os nossos ouvidos ouvem, no que a gente sente cheiro e no que a gente prova com a boca, que a gente não desenvolve um sentido espiritual para ouvir o Senhor. Se a gente tivesse aqui metade crente e metade não crente, e fizesse um apelo, provavelmente algumas pessoas aceitariam a Jesus, correto? Por quê? Por que você acha que elas aceitariam e não, eu preciso entregar minha vida a Jesus? Por que isso acontece? Histeria coletiva? Não. Porque de alguma forma elas ouviram alguma coisa. Só que se você perguntar para ela, por que você está entregando sua vida para Jesus? Ela vai dizer o quê? Que sentiu alguma coisa. Não é isso? Se emocionou ou foi convencida de alguma forma que ela não sabe explicar. Mas o que aconteceu de fato é que ela ouviu a voz de Deus. Através do irmão que estava repartindo, através do cântico, através do testemunho. Não é isso? E a gente precisa se tornar consciente dessa necessidade de ouvir e compreender. E compreender uma verdade não é tudo. Eu fui para a escola, eu terminei a escola, segundo grau, e se você botar um problema de física na minha frente, eu não sei resolver. Não adianta. Eu só não fiz macumba, o resto eu fiz tudo, gente. Não adianta. Me explicaram, eu era capaz de reproduzir a explicação, eu acho que eu compreendia, mas quando chegava na frente do exercício, faltava o quê? Revelação. É verdade. Só faltava revelação. Eu não sei quem falou, mas eu gostei, que existe uma distância que é a maior distância do mundo. É 12 a 18 centímetros. Essa é a maior distância do mundo, queridão. O que eu vi? Fogo? O ar-condicionado lá, né? É fogo mesmo? Oh, aleluia, Jesus manda fogo. Não esse, né? Pode ter estourado o gás do ar-condicionado, né? Então acalmai-vos, aquietai-vos e sabei, Ele é Deus. Você falou de histeria coletiva. Isso é histeria coletiva.
Eu queria mandar só um desses, né? Você. Era o gás do ar-condicionado ou não era? Fala aí. Ô, Glória. O Gil foi a bola dele. A galera correu porque as crianças estão lá, né? Amém. Todo. Hã? Pegou pesado demais e espantou o povo. Agora um pouco, né? Tá tudo bem, gente? Tá tranquilo? Dá pra continuar? Tá de gás, olha aí, pô. Mas custou a galera. Hoje, já, azul. O Frank da NEM, ele manja um pouquinho disso aí. Que saiu aqui. Tá só Mas saiu preto dentro ou fora? por fora, saiu bico no peito. Que gás. É o gás do ar-condicionado mesmo, né? Esse tá pra quê? Cigarro. Tá tudo bem, gente? As crianças estão bem? Lá eles não perceberam nada, a fumaça foi só aqui fora. Tudo em paz? Gostei de ver a galera correndo pro fogo. Vamos lá de novo. Vamos. Vamos prestar atenção aqui, porque assim, a gente conhece o Senhor, a gente quer crescer mais em né? E a gente está querendo isso porque é para a gente abrir os nossos olhos, estamos assim, bom. Não é isso? Presta atenção nessa frase. Temos cantos Deus gostaria. Tá dando spoiler porque tá na minha parada. Temos cantos de Deus que gostaríamos de ter. A tua oração. Você quer ouvir a oração, você quer porque você quer o Senhor, dizer que Senhor, vamos aquietar a mente. Senhor, em nome de Jesus, queremos abençoar a nossa mente, a nossa atenção, pedir que teu Espírito Santo venha opinar sobre tudo que somos, Pai. Tudo que temos, tudo que sentimos, que entregue nas tuas mãos, Pai. Abre nosso entendimento, essa palavra cair. Para nosso Deus, somente contigo se aprofunde, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Leva a nossa crítica cativa que visto agora, Senhor. Quando a nossa atenção só tua, não tem tuas atenções. Não tem tuas estações. A nossa atenção é só tua, Senhor. Em nome de Jesus, desvenda essa palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Então, o que eu estava falando enquanto deu BO lá no ar-condicionado foi que essa aqui é a maior distância do mundo. Você entende com a cabeça, só que esse troço às vezes não desce pro... A gente sabe que não é desse coração que a palavra está falando, né? Mas tem um revelar que só o Espírito faz. E Nicodemos de primeira não entendeu. Você tem que nascer de novo. Por quê? Porque ele estava pensando no natural. E as coisas de Deus não se discernem naturalmente. O que é da carne é carne, se discerne naturalmente, e o que é espírito se discerne espiritualmente. Até esse conceito a gente entende, mas eu vou falar, estamos tateando, estamos buscando entender isso, né? Quem revela é o Espírito. Então, primeira coisa, para ter revelação do Espírito, precisa nascer de novo. Quem não é nascido de novo não pode ter revelação daquilo que é espiritual. Não discerne espiritualmente. Então, você nasceu de novo? Manja conjunto? Contém? Não contém? Então, você está no conjunto do contém a perspectiva de ter revelação. Agora, mesmo estando aqui dentro do conjunto contém, nem sempre a gente desenvolve isso. Tem uns anos a gente começou a malhar lá em casa, né? Aí, eventualmente, começou uma competição entre eu e o Pedro para ver quem pegava mais peso. Eu era mais velho, né? Mais vivido. No início estava tranquilo para mim, agora deu ruim. Deu ruim, o cara está pegando mais peso que eu, mas a gente desenvolveu alguns músculos. E esse exercitar, a gente faz espiritualmente também. Quando a gente começa a ler a Bíblia, você lê 3 versículos e dorme. Tá com insônia, varão? Vai ler Bíblia, porque dá sono mesmo. E aí você vai desafiar a sua carne e vai desenvolver esse músculo espiritual de apreciar a palavra de Deus. Amém? Vocês creem que Deus fala? Agora, se eu fizer a pergunta aí, quem está ouvindo Deus, aí o pessoal...
Porque, não é porque não está ouvindo, é porque não está se apercebendo. Sabe por quê? Porque a gente quer colocar Deus... Vem cá, Sérgio. A gente quer colocar Deus no mesmo nível da gente, fazer Deus homem. Então, o que você espera? Você espera que Deus vire para você e fale no seu... E eu não estou dizendo... E ele falou que me ama, inclusive. Oh, glória! E eu não estou dizendo que Deus não faça isso. Ele faz. Só que ele nem sempre vai falar audível. Eu participei de um exercício muito interessante nessa última viagem que a gente fez. O irmão lá, era um exercício de ouvir a Deus, inclusive. O irmão falou assim, você vai pedir a Deus para dizer qual foi o cântico da conversão dessa pessoa que está do seu lado. Isso depois de 10 ou 12 exercícios, e eu ter falhado miseravelmente na maioria deles, eu sentei do lado de eu fiquei do lado de um mexicano lá, o Josué. E aí, o Josué ia falar para o cara que estava do lado dele pelo seu nome, e eu tinha que dizer para o Josué qual era a música da conversão dele. Eu falei, Senhor, eu sei que eu tenho um repertório mais ou menos, que eu não lembro da letra, tudo bem, mas eu lembro de um monte de música. Mas eu queria só uma, Senhor. Só a música da conversão de Josué. E tem que cantar em português, inglês e espanhol, porque ele é mexicano e mora nos Estados Unidos, né? Tem que ser uma música, né? Só tem que... Me ajuda aí, né? E eu estava quebrantadinho, né? E normalmente quando a gente está numa posição, né? Lembra da atmosfera para a formação do raio, que o Jamê falou? Quando a gente está na atmosfera correta, o que acontece? O raio. E aí, quando chegou a hora, eu abri o olho e falei, Josué, eu vou cantar. Eu te amo, ó Deus, e com a minha voz. O Josué começou a chorar, porque era a música da conversão dele. Sabe o que aconteceu? De uma forma que eu não compreendo, porque não é comente que a gente compreende, eu ouvi e contei. Quer dizer que eu sou bonzão? Não. Quer dizer só que eu me humilhei na medida necessária para ouvir do Senhor. Eu fui trabalhar num legendário lá em São Paulo, e aí me acordaram às 3h30 da manhã para fazer um período de louvor numa reunião de oração. Pensa um cara acordando 3h30 da manhã depois de dormir a 1h. A alegria que eu estava no coração de me acordar para fazer um tempo de louvor às 3h30 da manhã. Lá fomos nós. Eu falei, Senhor, eu estou meio com raiva. Não vou nem cantar os corinhos de guerra aí, senão eu estou juntando um ou dois. Pelo Senhor, marchamos sim, né? Queria socar um. Mas eu falei, Senhor, já que a gente está aqui, eu quero que a gente seja útil, né? Que o Senhor faça alguma coisa. E aí eu fiz uma oração bem quebrantada assim, pedindo se eu tenho misericórdia da minha vida. A gente quer ser vaso nas suas mãos na vida dessas pessoas que vieram fazer o legendário. Pá, orei, chorei pra caramba, pá. É a primeira música que eu cantei e a gente cantou hoje, né? A honra, a glória. Aí do outro lado, começa um cara a berrar, alucinadamente. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz com o cara? Desafinei, que houve, né? Entrei fora do tempo, o cara tá escandalizado. E do meu lado tinha um cara assim, com os olhos como de fogo, assim. Falei, gente, que esse cara tá me olhando desse jeito? Alguma coisa estava acontecendo. Aí a gente fez a reunião, o irmão lá compartilhou um negocinho lá, pá, orou, vamos trabalhar. Aí eu fui para cima do gritante lá, né? Falei, varão, o que aconteceu? Ele falou, então, irmão, eu vim para cá para esse evento, é o meu 10º evento trabalhando nos Legendários, mas eu estou muito desanimado da fé. E eu falei para Deus que essa era a última vez que eu ia trabalhar, que eu ia abandonar a fé. Mas que se alguém cantasse a música do meu batismo, eu sabia que ele me ouvia. Qual era a música do batismo do cara? Eu não tinha como saber um negócio desse, gente. Quem faz isso? Tem alguma coisa a ver comigo? Não. Ele sabe quem eu sou. E ele já me mostrou. Então eu sei que não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o que ele queria fazer. E aí eu virei pro de cá, né? Que eu estava até... Tá, chegar a me... Né? Meu irmão apaixonou, alguma coisa aconteceu aí, né? Falei, cara, qual é o teu nome? Ele falou, Eduardo. Falei, Eduardo, por que você está me olhando daquele jeito? Ele falou, rapaz, eu me converti mês passado, no último evento que teve aqui, e eu vim dessa vez para trabalhar. Mas eu nunca vi ninguém falar com Deus do jeito que você fala, que você falou hoje. Eu falei, é porque eu chorei? Ele falou, não. Porque você
falou com intimidade, eu não tenho isso. Eu falei, então você conheceu o Jesus Salvador, você não conheceu o Pai. Botei a mão na cabeça dele e comecei a orar a respeito do amor do Pai. Esse cara saiu dessa oração abraçando todo mundo, chorando, falando, Deus me ama, Ele é meu Pai, Ele é meu Pai, Ele é meu Pai. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com o que Deus queria fazer na vida do Eduardo. E até hoje ele me manda mensagem dizendo que ele tem amado pessoas com o amor do Pai, que ele decidiu casar com a moça com quem ele vivia, que ele quer ter filhos, que ele falava, eu nunca vou ter filhos. E ele quer ter filhos. Isso porque eu acordei 13h30 enfesado. A gente foi começar a primeira reunião do domingo de manhã aqui, com o Sérgio Franco, que ia repartir, né? E a gente normalmente escreve a listinha das músicas. Eu não sigo, não, a gente faz a listinha, né? E qual foi a primeira música que a gente cantou? Vocês lembram? Alguém lembra? Domingo de manhã, primeira musiquinha. Deus é amor, Deus é amor. Essa aqui me olhou com olhos como de fogo. Porque ela não gosta muito da canção e não estava na listinha. E ela falou assim, com os olhos ela fez, tá? Fez. Ô varão, que o Senhor te pague, viu? Se depender de mim, não vai rolar. E aí o Sérgio falou que essa música foi importante numa reunião onde ele estava, ele usou isso na palavra que ele... Então teve utilidade, né? Eu sabia o que pode ter acontecido. Quiçá, quem sabe, eu ouvi uma coisa. Com esses ouvidos? Não. Mas eu também já ouvi com esses ouvidos. Eu fui para o Legendários de abril do ano passado, eu fui achando que ia ser um passeio gostoso. Eu só não levei varinha de pescar porque eu não tinha. Não estava na lista lá das coisas que tinha que levar, né? E a coisa era um pouco diferente do que eu imaginava, era mais intensa. Não deu para queimar marshmallow. Não deu tempo. E aí, lá pelas tantas, eu estava bem cansado. E eu pedi permissão para subir numa pedrinha, tinha lá uma pedra acima do lugar onde eu estava, para poder falar com o Senhor, né? Queria orar um pouco. E aí, eu falei assim para Jesus, desse jeito. Falei, Jesus, o que eu arrumei da minha vida? O que eu estou fazendo nesse fim de mundo? E eu ouvi. É isso mesmo. Eu falei, hã? É isso mesmo. É o fim do mundo na tua vida. Você é um homem dividido. Você tem muitos amores. Eu quero você só para mim. Não quero você dividido. Você viu o tempo que você gasta com o seu time de futebol? Eu quero que você me entregue o seu time de futebol. E não é o culto do não pode isso, não pode aquilo. Eu troquei uma coisa que eu achava que era boa, e eu sei que não é, por uma coisa muito melhor. O Rodolfo Abrantes, ele conta um testemunho, né? Ele é todo tatuado, né? Ou bastante tatuado, né? Não sei quanto % tatuado, e tatuagem não é problema. Né? Eu só não tenho em mim e provavelmente não as terei. Não é nosso assunto, né? Mas ele falou que um dia ele parou na frente do espelho para escolher um lugar para fazer uma outra tatuagem. E aí ele ouviu, chega. Aí ele falou, opa, recém-convertido, chega. E aí ele falou, uau, Jesus falou comigo. Aí sabe o que ele falou? Chega. Ele falou, chega. Sabe o que eu quero agora? Eu quero ouvir de novo. Eu gostei muito mais de ouvir Jesus do que de fazer a tatuagem. Amém. Porque tatuagem é pecado? Não, nem é. Não. Minha filha quis fazer tatuagem. Quer? Não sei. Aí eu falei, quando você casar e quiser fazer a tatuagem, se seu marido gostar de tatuagem, você faz. Aqui em casa, por enquanto, você não vai fazer. Por quê? Porque eu não gosto de tatuagem em mim. Então, eu não quero nela. Mas é pecado a tatuagem? Não me atrevo a dizer isso de jeito nenhum. Tem umas até que são bem maneiras. Eu só não tenho coragem nem vontade.
Mas não acho errado, não. Só que ele ouviu a voz de Deus. Sabe o que é isso? Ouviu. É muito mais legal ouvir a voz de Deus do que qualquer outra coisa. Então, eu entregar o Flamengo, porque a minha esposa me exortava repetidamente. Eu fazia até uns períodos de jejum, né? Fazia, não vou ficar um tempo... Compulsório, né? Eram jejuns compulsórios. Adianta. Quando ele fala, meu camarada, ele falou um monte de coisa. Um monte de coisa. Ele me cobrou de várias coisas e eu entendi que esse era o amor dele sobre a minha vida. Não era ele querendo me tirar nada. Na realidade, eu precisava ser honrado com a minha declaração, né? Eu dizia que eu era dele, mas eu gostava de um tanto de outras coisas. Vamos tentar seguir aqui, senão isso não termina. A gente quer tratar Deus como se ele fosse igual a gente, ele não é. Inclusive, queria dizer para você que você não tem o direito de cobrar Deus, o patrão é ele, você é o funcionário, queridos. Você já viu o funcionário enquadrar o patrão? Qual o resultado disso? Tu está errado. Qual o resultado disso? Demissão, querido. É ou não é? Funcionário que pensa que pode mandar no patrão? Não existe. Tem uma inversão de ordem. Ele é o Senhor. E tem gente que fala assim, não, mas eu tenho buscado e não tenho encontrado. Foi conversa fiada. Porque Deus é grande demais para a gente não achar. E ele se brinca de pique-esconde, brinca igual a gente brinca com o Mateus. A gente se esconde atrás dessa cadeira aqui. Com licença, meu amor. Por que a gente esconde atrás dessa cadeira? Porque a gente quer que ele... Azul! Não é? E se o senhor brinca de pique-esconde, é para ser encontrado. E ele fala, tem texto que não acaba mais. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Né? Tem uma rela de texto aqui. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Parte do nosso problema é que a gente está condicionado naturalmente. A gente quer ouvir como ouve a conversa com outra pessoa, ou como ouve essa palestra, pregação. O que é espiritual não pode ser discernido de forma natural, amém? E a gente tem muitos exemplos disso na Bíblia. Muitos. E eu vou pular um pouquinho, senão a gente não termina, que a gente quer fazer o grupo de conhecimento hoje, para a gente conversar sobre tudo que a gente ouviu no retiro. Tem coisas que precisam ser destacadas, né? Precisam ser valorizadas. Sabe por que você está vivo? Porque ele falou. Haja luz. Haja porção de terra. Haja parte molhada. Haja. Ele criou com a sua... A gente canta, a voz do Senhor é poderosa, como o som de muitas águas. É alto pra caramba. Só que a gente pode estar espiritualmente surdo. Isso precisa ser considerado, né? Esse músculo precisa ser desenvolvido. Era o meu próximo versículo. Além de que tudo foi criado pelo seu falar, em Hebreus diz que tudo é sustentado pela sua palavra. Bem. Amém? Tem um versículo da Bíblia que a gente aplica ele muito mal. Está lá em Romanos. Diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O que a gente acha? Que se a gente ouvir a palavra de Deus, a gente vai desenvolver fé. É isso que está escrito? Não. A fé vem por ouvir. Vírgula. Ouvir vem pela palavra de Deus. Deu para perceber? Você precisa desenvolver a capacidade de ouvir com a palavra de Deus. E depois que você aprendeu a ouvir pela palavra de Deus, você vai desenvolver fé. Entende? Onde você vai desenvolver a sua capacidade espiritual de ouvir? Na palavra de Deus, seja ela falada, lida, compartilhada, mas é com a palavra de Deus que desenvolve a capacidade do ouvir espiritual. E por ouvir,
depois que você desenvolveu essa faculdade, essa capacidade, vem desenvolver fé. Dá para perceber a diferença? Depois que você aprende a ouvir, quando você lê a Bíblia, você discerne o que está de fato escrito. Gente, tem gente torcendo o texto bíblico para todo tipo de bobagem. Todo tipo de bobagem. Eu não vou usar exemplo para a gente não arrumar problema, né? Chega de problema. Imagina Abraão, ele recebeu uma instrução de Deus. O que Deus falou para ele? Pega Isaac, leva para o monte Moriá, nem falou. Vai que eu vou te mostrar e eu vou prover o cordeiro. E aí, ele ouviu ou não ouviu de Deus? Ouviu. E ele obedeceu. Mas se ele para de ouvir, na hora que ele está descendo o cutelo, o que ele ia fazer? Ele ia matar o Isaac. E Deus falou de novo, falou, não faz mal ao menino. Para. Deve ter um tanto de Isaac, porque a gente não ouve o Senhor continuamente morrendo por aí. Deus te deu a instrução, você creu, você segue, mas Deus fala outras coisas. Deus fala para, volta, Deus fala... É um relacionamento. Tem gente que trabalha em cima de uma palavra de Deus e nessa relação você manda o Pedro arrumar o quarto, mas você também manda ele dar comida para a cachorra, manda o Miguel limpar o xixi da abençoadinha, ou o cocô da cachorrinha, manda tirar a roupa da máquina para pendurar lá na corda. A gente faz, do jeito que a gente se relaciona com várias interações, fala, escuta, compartilha, repete, pergunta, confirma, essa é a nossa relação com Deus. Só que a gente faz as perguntas para Deus como se ele fosse homem, esperando a resposta do jeito que a gente deseja. Porque a gente não desenvolveu essa musculatura espiritual. Então eu queria enfatizar, Deus, o homem foi criado para ouvir a voz de Deus. Amém? Adão foi criado e ele falava com Deus todos os dias. Olha que doido. Todos os dias. Eles tinham encontro marcado na viração do dia. 18 horas. Eu acho até que ele fazia as coisas, cara, daqui a pouco vou correr aqui com essa nomeação aqui, vou correr lá porque daqui a pouco eu tenho que encontrar com o pai. E como deve ter sido difícil para ele ter perdido essa relação. E eu não quero me acostumar a não me relacionar com o pai, eu quero me acostumar a me relacionar com o pai. Hebreus, capítulo 5, versículo 14, diz que o alimento espiritual é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Do que esse texto está falando? Dessa capacidade de discernir, de ouvir, de perceber o que o Senhor está fazendo. Amém? Os nossos sentidos precisam ser treinados por uma imersão na presença de Deus. Onde a gente encontra a presença de Deus? A gente encontra num encontro desse? Claro que a gente encontra. Mas tem uma prática diária que precisa ser pessoal, individual e intransferível. Bem. Você precisa separar um tempo do teu dia com o Senhor. Você e Ele. Lá você fala livremente com o Pai. Tem o filho Pinão, e a gente tem isso lá em casa, que só pede, né? Pai, vamos comprar aquele negócio assim? Vamos fazer aquele negócio assado? E aí nisso a gente diz sim, diz não, corrige. Mas é uma relação. Tem um filho que só chega para abraçar, para dar um beijinho. Tem um filho que faz isso para pedir as coisas. Mas é uma relação. E se eu estou falando de uma coisa que você não conhece, porque não teve essa relação com seu pai, o Senhor tem uma revelação dessa paternidade amorosa dele na vida dos irmãos, mas nessa relação do dia a dia, no seu lugar secreto com o Senhor. Não é possível que você não tenha um armário de cozinha, que você não possa tirar um tempo com o Senhor, um banheiro onde você possa se trancar um pouco
e ler a palavra, e orar, e adorar um pouquinho. Se é desafinado, Deus não liga. Incomoda o músico. Se canta desafinado para Zecão, o Zecão vai estribuchar. Mas o Senhor, Ele gosta da voz dos filhos. Ontem tinha um monte de criança cantando aqui. Estava todo mundo afinadinho? Claro que não. Mas se perguntar para os pais, vai dizer que foi o quê? Foi maravilhoso, foi lindo, foi fantástico. É ou não é? As vó, então, qual estribucha de alegria? Não é? A gente aceita qualquer rabisco. Qualquer rabisco é obra de arte, meu irmão. O Mateus chega com uns troços assim, esse aqui é você, pai. Eu falei, gente, eu sou a coisa. Os velhos sabem o que é a coisa. O troço que é crescendo e devorando a cidade. Que borrão lá sou eu. Falei, tá vendo? A revelação que o meu filho tem de mim. Eu preciso melhorar a revelação que ele tem a meu respeito, né? Qual a revelação que você tem do Pai? Isso pode ser aprimorado, desenvolvido. E onde a gente desenvolve isso? Na palavra de Deus. O ouvir vem pela palavra de Deus e a fé vem pelo ouvir. Amém? Isso deu para entender? A presença do Senhor é a voz dele, é um ambiente eletrostático adequado para a formação do raio. Um ambiente de fome e sede, um ambiente de fé. Tem um lugar onde Jesus não curou, sabe por quê? Não tinha fé. Não tinha fé. Lugar que ele falou assim, vamos embora daqui, que não tem ambiente para a gente fazer o que a gente veio fazer. Não adianta pregar. E vou te falar o seguinte, Jesus falava por parábolas. E aí os discípulos lá em Mateus 13 foram perguntar para Jesus, Jesus, por que você fala por parábolas? Ele falou que sim, eu falo por parábolas para que aqueles que não entendem, não entendam. Olha o nó que deve ter dado na cabeça dos discípulos. Para que eles não entendam mesmo. Isso é misericórdia sobre a vida deles. Porque se eles entenderem e rejeitarem, maior é o juízo sobre quem entende e rejeita. A pessoa entende que Jesus é o Senhor, entende a palavra, entende o Evangelho, entende o reino, e ela não quer. Quando chegar lá na fila, lá, chamar a senha dele lá, 784. Aí eu, o anjo da morte, vou lá, faço meu serviço, mando o sujeito lá, o sujeito chega lá diante do Senhor, tudo bem, eu sou um cara muito bonzinho. Não dá. Até bom tocar nesse assunto, porque tem gente que acha que se for bonzinho, vai entrar no reino de Deus. Primeira coisa, não tem um bonzinho, não existe um sequer. Ninguém é bom, apenas um, Jesus. Então, eu canso de ouvir pai e mãe falar, meus filhos são tão bonzinhos. Eu falei, não, querida, seu filho é tão pecador, tão miserável, precisa do sangue de Jesus, do perdão dos seus pecados. Todos nós. Não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da graça e da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Oi? A gente depende que se tem uma... Olha só, se o Senhor não nos retela, que isso não entende, o misericórdia dos juízos, eu preciso entender que coisa de minha que não sou inalcançável, eu tô mesmo quem sabe que eu sou poupa, porque se tenta que eu sou até a vida. Tá de novo. Se o Senhor tem misericórdia e não deixa mesmo intervir, porque sabe que vai trazer juízo, que a pessoa não está nesse lugar. Aí a gente só pensa no limpo, não é isso? Mas tem coisas das nossas vidas que não foram alcançáveis ainda. E o Senhor tem misericórdia. Às vezes até essa palavra de Deus fala, mas isso é loucura. Deus colocou já para os profetas através do Filho. E não precisa mais falar. Não tem essa de Deus falar audivelmente. A gente estava nesse lugar doido, maravilhoso, lá, casa que estou intimizito. E as pessoas estavam no outro e a gente nunca viu
e não convém. E o meu coração complicou, tá? É que eu não sou uma pessoa muito caixinha, mas o meu coração complicou. E eu vi que eu não dei fé para muitas coisas. Para um monte de coisa dor e eu me separo de Deus. Eu quero tudo para o bem. Eu não quero ficar de fora de nada. Tira a verdade no meu coração. Eu não quero só deixar falar as coisas comigo, porque eu não vou entender, eu não vou crer. Mas a fé para ter para tudo que eu tenho para minha vida. Então, em Jesus, eu preciso assim, no que você não tem crido, o que Deus tem falado, Ele tem passado por você, porque você não tem coração aberto. Quanto mais aberto o seu coração, quanto mais aberto o seu coração, quanto menos você precisa entender para crer, mais o seu porte, as coisas espirituais se seguem totalmente, não bate atender com a mente. Deus não é um nome que você precisa entender como igual. Você não vai entender bem, irmão. Enquanto você continuar tentando entender, você está de fora da brincadeira. Deus quer falar a um povo disposto a obedecer com prontidão. Deus não precisa e nem quer fazer queda de braço com a gente. Meu filho, vai para não sei onde. Mas Deus, lá tem Wi-Fi. Mas Senhor, a comida lá é boa. Exemplo ridículo, mas a gente faz isso. Regateia. Não, mas fala de novo, um pouquinho aí, como é que é isso? Deus até fala de novo, ele é misericordioso, né? Foi que é a última, prometo. A gente, nessa viagem, eu dei para paz de viagem. Falei, essa loucura, a gente tá bom que já fazendo essa viagem, essa loucura. E eu dei para trás toda a capítulo. Eu vou, como toda mulher na Fernanda, eu comecei a minar a viagem. O que é minar a viagem? Comecei já a preparar as crianças, comecei a jogar bis, ou então, não, mas alguma coisa, você quer fazer isso? A gente não tem acordo, nananana. Aí o falou assim, você precisa do quê? Você precisa que os fatos quer para ir. Então vamos orar aqui, ó. Vinimos, sou Senhor, a noite cai a conta. E aí, já no meu vídeo, e foi o quê? Falou assim, dá triste nas cabas dele, que é pra gente ir, porque ela precisa, não precisa não. Eu pensei, olha que isso, meu fogo, ok? Aí, e aí que Deus estava falando, pensando, Deus vai falar comigo, para trazer paz ao coração, sabe? As pessoas cheirando, que Deus se não pode com A gente quer ajudar Deus. a gente quer ajudar Deus. E aí, queridos, quase que imediatamente, na mesma semana que a gente chegou isso, eu tive os 3 sinais. Fomos completamente diferentes. Inesperada. Inesperadas. Luiz olhava para Luiz e falava assim, você quer ver um desenho? Bota, o que você está precisando? E aí, ele sabe se irrita, porque mostra a minha tradutário de... Quer que eu vou te saber isso? O sinal for 4, Aí, por isso que eu estou falando, Deus é misericordioso, Deus nunca tem muito que desconto, Deus nunca se escondendo de você. O Senhor não fez de desconto. E é grande demais que precisam comprar. A gente olhou isso um sábado, no domingo, 21. Jogou isso uma segunda, na terça-feira, o Ebaldo ligou para a gente discutir a parede. E o Ebaldo começou a falar assim, não, mentira, o Ebaldo mandou um vídeo para o Jones, que é o meu que ele, depois de ele não souber, eu estava aqui fácil, né? O que o Jones é um irmão muito querido consigo e tem ouvido muitas coisas dele, tá? E ele mandou uma mensagem assim, Josué e Caleb, quando foram para olhar a terra, eles viam que ninguém viu. Só que os irmãos que viram os gigantes, que foram tratados como irmãos pela lógica sensatos. O medo é chamado de sensatez. Os irmãos vivem os gigantes e foram racionais. Eles foram até Prudentes. prudentes. E aí o Bill Johnson está falando no vídeo, o que você tem deixado de fazer por prudência ou na grande amigo? O que Deus mandou você fazer? Entendeu? Quando a gente comprou essa passagem lá em maio do ano passado. E o medo veio no meu coração e me fez tão loucura. E a conversa era essa, eu sou prudente. Deixa eu só. Olha, eu vou assim,
Eu tens, você está se descansando e jogar essa bem light, ensinamentos. Aí eu já falo do nada lá no vídeo assim, exatamente assim. O que você tem feito? Com vídeo de 2 minutos. O que você tem feito por medo dessa ter chamada prudência na sua vida? Aí eu mandei uma mensagem para ela, por que você mandou isso? E falou, vamos com você? Porque eu sou super cheia de perna. Aí o Alfa falou assim, o quê? Eu falei, ele falou alguma coisa com você? Ele soube? Eu não falei que essa semana. Aí eu ia pra cadeia. Aí eu saí. Eu fiz assim, ó. Sinal 1. E aí os outros, aí os dois praticaram. Depois dos 2 sinais eu falei assim, tô eu na cozinha. Falei, Deus, nem não estou querendo, mas é que eu estou com medo. Se eu fizesse isso aqui, eu ia ter convicção que é para ir. Aí, não falei nada com ele, de boitinho, na eu crasei, eu falei assim, você não sabe o que aconteceu? Isso, era exatamente tudo chorado, o seu que é possível. Aí eu falei, tô, pô, viagem que se pôs com esses batogos, Só vitória, varão. sozinhos. Mas foi por detrás, que o medo não nos faz, porque se eu sei como. Amém. Não estamos de prudência, de ser vez, não ter o medo. Porque isso vai te afastar daqui crescer para a tua vida. Tem um irmão que eles estavam viajando, né, de carro, 3 filhos e os pais, e eles estavam viajando para o interior, os filhos dormindo no banco de trás, né, não sei exatamente as idades, mas de repente o filho desperta e fala assim, pai, diminui a velocidade que depois daquela curva tem uma pedra. E aí o pai que estava no seu 120 na estrada, diminuiu para 40 e foi bem devagar. E o que tinha bloqueando a estrada? Uma pedra que tinha rolado. O pai ficou assim, meu Deus, o que é isso? Pastor, né? O cara, meu filho está ouvindo a Deus. Aí ele pergunta assim, filho, o que mais Deus está te falando? Não, Deus deu uma palavra agora que a gente precisa falar no próximo McDonald's. Isso é a gente. Eu vou contar. Isso é a gente ouve Deus e a gente quer manipular isso, gente, e não é possível. A fé vem pelo ouvir, né? Isso está escrito lá em Romanos. Mas a capacidade de ouvir vem pela exposição, a nossa exposição à sua palavra. Você vai desenvolver a capacidade de ouvir, de discernir, por se expor à palavra de Deus. Agora, tem jeitos diferentes de ler a Bíblia. Eu sou capaz de ler a Bíblia num ano e não lembrar, muito rápido, inclusive, e não lembrar do que li. Porque eu divago e estou lá lendo, e é possível. Como é que a gente lê a Bíblia? Com sono? Não vai dar certo. Tu é noturno? Vai ler a Bíblia mais tarde. Vai ler às 6 horas da manhã? Não vai dar certo. Tu é diurno? Lê na primeira hora do dia, mas a gente precisa ser exposto à palavra de Deus para desenvolver essa capacidade. Porque não é só ouvir a Bíblia, porque senão a gente colocava a Bíblia falada 24 horas por dia, a gente ia ficar cheio da capacidade de ouvir. E não é isso. Mas uma exposição intencional. Senhor, eu estou aqui com esse livro na mão, eu não sei como isso acontece, mas eu quero desenvolver essa capacidade de te ouvir. Então fala comigo na tua palavra. Pode ser que você ouça de imediato e pode ser que seja uma coisa aos poucos. Teve um querido que me ligou outro dia e falou assim, cara, eu nunca li a Bíblia, eu quero ler a Bíblia. Começa por onde? Eu falei, começa por João. Depois lê os outros evangelhos, emburaca direto no Novo Testamento. Mas pede para o Senhor falar contigo. E agora começou a me mandar pergunta. Beta. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui é aquilo. Sabe que ele vai desenvolver? Essa capacidade de ouvir. E junto com a capacidade de ouvir, por ouvir vem fé. Amém? Aleluia. O Senhor quer que nós sejamos como Jesus, não é isso? Imitadores de Cristo. Jesus é o Verbo de Deus, a palavra encarnada. E Ele quer isso de novo, em mim e em você, a palavra encarnada. Quer dizer que eu sou Jesus? Claro que não. Mas eu sou de Cristo imitador. Não é que nós temos que ser semelhantes a Jesus? Então eu preciso ser
Palavra de Deus ambulante. Amém, queridos? Mas tem um ingrediente fundamental nessa história, e a gente já falou disso, né? Lá em casa tem um piano, lá na sala. E, vez ou outra, eu me sento no piano. E eu estou lá tocando, lá, às vezes louvando, às vezes só tocando. Se a Lu falar lá da cozinha assim, tá com fome? Invariavelmente, eu vou dizer sim. Só que eu não levanto para ir lá buscar. Por quê? Não é tanta fome assim para eu largar o piano e ir lá buscar o treco. Se ela quiser, ela me traz, me bota na boca. E a gente vive assim no Evangelho. Tem fome? Tem. Só não estou disposto a ir. Que eu traz. Só não quero levantar do que eu estou fazendo para ir buscar. Só não estou com vontade na reunião, dá uma preguiça. Não, hoje tem jogo. Vou ficar para ver o jogo. O jogo é pecado? A preguiça até é, né? Só que a gente está... Um dos nossos problemas é que nós não temos fome e sede de Deus. E sabe por que a gente não tem visto mais milagres? Por falta de fome e sede de Deus. Fome e sede de Deus é igual o ambiente ideal para o raio cair. Deve. Lembra da brincadeira com o Miguel? Lembra da brincadeira com o Miguel? Ele tá lá, ó. Mateus, o Miguel é o meu favorito da família. Você. A brincadeira com o Mateus, o pai expõe. Tá rolando a brincadeira. Mas se no meio da brincadeira o Mateus está ali com um dinossauro, o pai vai ficar lá, ó, e ele não vai achar. Por que ele acha o pai que está querendo se mostrar? Você está procurando. Buscar-me-eis e me achareis. Quando eu buscar de todo o vosso coração. Sendo distraído do dinossauro, nós temos muitos dinossauros, ele está lá, ó, porque está a brincadeira. Mas ele não vai se achar, porque eu não estou buscando. Amém? Amém? Então, se vier a mim em condições ideais, eu topo, eu aceito. Mas buscar mesmo, ir atrás, eu não vou. E disso a gente se arrepender, irmãos. A W. Tozer diz que nós temos o tanto de Deus quanto desejamos. Essa frase é para anotar. Nós temos o tanto de Deus quanto desejamos. Amós 8, versículos 11 e 12, fala de uma fome, mas não é uma fome de alimento, uma fome de ouvir a voz do Senhor. João 6,35 diz que quem vem a mim nunca mais terá fome. E o que crê em mim nunca mais terá sede. O Jamê falou sobre condições necessárias para a formação do raio, né? Uma atmosfera que se alinha com o que acontece lá no céu, para que o raio seja formado, para que a presença seja evidente. Uma atmosfera de fé, uma atmosfera de fome e sede, né? E a gente chegou aqui dia 26 não, 28 de... Não, a gente chegou aqui dia 28 de fevereiro, sexta-feira, né? E a gente está formando essa atmosfera, esse ambiente de desejo por Ele, né? Porque a gente tem um monte de coisas. E nenhuma delas é pecado. Jesus conta a parábola, né, que ele foi dar uma festa e um diz que não, eu comprei uma vinha, tem que ir lá cuidar. Não, eu tenho uma junta de bois, eu tenho que ir lá administrar. Não, eu casei, não posso ir porque eu casei, eu tenho que ir lá. Então fala de trabalho, fala de propriedades e fala de relacionamentos. E a gente troca o Senhor por propriedades, por atividade de trabalho e por relacionamentos. Quando isso tudo precisa estar consagrado a Ele. Tem um irmão querido que... Não vou falar não. Vou falar não podem saber quem é.
A gente esteve nessa conferência lá e o que nos deixou impressionados foi que acho que quase todo mundo estava na mesma sintonia. Teve um momento lá que teve um tempo de louvor e aí o irmão que era um dos pastores lá, ele falou assim, queria chamar aqui os músicos. Aí veio o pessoal do backing vocal, o baterista, até o baterista. Agora eu queria que vocês, para a equipe de louvor, isso não estava programado. Eu queria que vocês entregassem palavra para as pessoas que estão aqui. Sem aviso prévio. Mas porque esse povo está pomadinha ligada no lugar certo, a mocinha lá que estava no vocal pegou o microfone e falou assim, tem algum Daniel sentado aqui? Porque eu ouvi do senhor o nome Daniel. E levantou um senhor. O senhor mandou dizer para você assim, 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 assim. Aí o cara caiu sentado chorando porque era aquilo que ele estava colocando diante do Senhor. Aí o baterista pegou o microfone e falou, tem alguém com dor de ouvido aqui, desse lado. O Senhor me falou. Aí levanta uma pessoa com dor de ouvido. Gente, Deus usando o baterista é porque o bagulho é certo lá. Cadê o Diogo e o Pedro? Até o baterista, gente. E assim, não teve sopa para ninguém. O microfone rodou na mão de todo mundo e todo mundo... Não, e não era só o pessoal lá da frente, não. Lá no meio da galera lá, o senhor mandou dizer para você que assim, 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 assim. Pô, esse povo é do reteté? Não, querido. A gente tabela as coisas, né? Você pode não ser do reteté e ser usado por Deus. Ah, mas isso é trabalho do profeta. O meu ministério é o ministério de mestre. Conversa, querido. Essa é a tua justificativa para continuar do jeito que está. Ou até desconhecimento. Ou para continuar ignorante. Mas tem uma atmosfera. Deus tem algum trato especial com aqueles irmãos? Eu falo sempre, Deus não tem povo preferido. Não tem, ele não tem filho predileto. Ele não fala assim, pô, o Carlos é top, dele, eu vou botar o dedo em cima dele e esse é o cara. E o outro careca aqui, meio careca, não, esse aqui eu vou abençoar menos. Tem isso? Não tem. Ele ama os carecas e os cabeludos igual, todo mundo igual. O que difere é como a gente responde ao amor dele. Amém? Vou pular isso aqui, senão a gente não termina. Irmãos, incredulidade é pecado, né? E se eu perguntar assim, né, se a gente fizer um teste aqui, você crê que Deus fala? Geral vai levantar a mão, não tem um louco aqui que não vai dizer que não crê. Todo mundo crê. Mas se eu perguntar, está ouvindo? Aí a resposta vai ser, no meu coração eu ouço, ele me dá muita paz. A gente precisa ser honesto com a gente, né? Esse pastor que a gente gosta bastante, né, o Bill Johnson, que é o pastor dessa igreja, inclusive, a gente só viu ele porque a gente ficou pro culto do domingo, porque na conferência ele estava lá, mas ele nem tinha um. Propositalmente, porque não é um troço, é legal ver que o troço não é centrado numa pessoa, né? Ele contou um testemunho que ele, depois de um tempo de trabalho, ele queria comprar um carro mais legal para ele, assim, um carro mais caro, né? E aí ele orou e Deus falou não. Aí ele falou assim, pô, acho que eu vou ver um usado então, né? Aí ele decidiu levar a família para fazer um test drive no carro. Não vou comprar, mas eu vou lá fazer o test drive. Aí sai com o carro, aquele carro, que coisa sensacional. Só que aquilo era a vaidade dele no coração dele, né? Ele disse isso depois. E aí o filho dele começa a cantar assim, pequenininho, cuidado, olhinho com que olha, acordado, como é que é? O Salvador do céu está olhando para você. Aí acabou o test drive, devolveu o carro e falou, que essa porcaria mais não, que raiva. Precisou Deus usar o filho, mas ele ouviu. Ele falou, Senhor, me perdoa, eu queria me exibir para os meus conhecidos, eu só queria tirar onda, meu coração não era legal não, me perdoa. Mas ele ouviu. Então qual é o meu objetivo aqui hoje, terminando? Primeiro, reconhecer que Deus fala. Deus fala o tempo todo e de diversas maneiras. Né? Tu anda sonhando, varão? Tu anda sonhando? Porque os velhos sonharão, então tu tem que sonhar. Eu tô pisando, senhor, mas...
Não que eu perceba ou ouça, mas ele fala. Amém? Segunda coisa, tem uma postura minha que favorece ouvir o que ele está falando. Tem um inclinar meu na direção dele. Um inclinar que aponta para a minha preferência, para onde eu estou inclinada. Para onde você está inclinado? Porque a gente é capaz de estar em todas as reuniões, participar de tudo, grupo caseiro, discipulado, encontro geral, sei lá como é que chama lá, GC, CG, ou do grupo caseiro lá no lugar onde você congrega, né? CV não, CV. GC, do grupo caseiro. Você pode estar em todas, só que você não está inclinado, hein? Você tem outras preferências. Você tem uma maratona de Netflix para encarar, que não é pecado, mas te ocupa um tempo. Eu tomei uma decisão, eu não assisto mais nada. Sabe quando eu vejo filme? No avião. Para dormir, para me dar sono, eu boto um filme, apago no meio, pronto, eu não vejo, porque se eu botar uma série, eu vou assistir ela toda. Se ela tiver 17 capítulos, 17 temporadas e 22 capítulos cada temporada, vai me sobrar tempo para quê? Para mim, não convém. Não estou falando para você. Para mim, não convém. Para o que eu quero, para o que eu estou buscando, não convém. O tempo do Instagram lá em casa tá, para gente, tem limites. Precisa ter limites. Porque eu não posso ver mais Instagram do que ler Bíblia. Está errado para mim. Amém, irmãos? Fomos feitos, projetados para ouvir a voz de Deus. Isso, sim, está. Mesmo que seja Instagram gospel, vai ler Bíblia. Não ver Instagram não é Bíblia. Você às vezes até pega um negócio muito legal lá, né? O cara tá aqui, sabe aquele trocinho curtinho, o Reels. Tu vê um Reels lá que te abençoa. Vai buscar isso na milha, vai conferir lá onde é que está a base bíblica desse negócio. Seja bereano. A gente foi projetado para uma relação com ele. E quando Jesus morreu na cruz, o que Adão perdeu nos foi devolvido. Ganhamos sem trabalhar. Muito mais até, né? Clareza de ouvir, clareza de Deus falar, são resultados da gente se tornar alguém que em Deus confia. E eu quero ser alguém que em Deus confia. Para quem Ele pode dar mais. Não por minha causa, mas por causa de outros que precisam de mais dEle. Amém? Amém. Vamos orar?